sem mais delongas, sem muita demora, né? Vamos bater nosso papo. Então, semana passada, nós falamos sobre a questão do cheque, e aí eu fiz um comparativo do cheque com a nota promissória, né? Falamos do cheque nominal, falamos do cheque ao portador e que o cheque poderia ser tanto depositado quanto descontado. Porém, existem alguns casos, né, em que o cheque é devolvido, né, quando existe algum motivo que impossibilita que o banco faça o pagamento desse cheque. Esses motivos, cada um deles é chamado, né, todos eles são chamados de alíneas. Então, se algum dia vocês trabalharem com cheque e ouvirem alguém falando assim, a linha tal, essa pessoa está falando sobre um cheque que foi devolvido e esse número dessa linha indica qual é o motivo da devolução. Como que eu sei? No verso do cheque é batido um carimbo e dentro desse carimbo está escrito documento devolvido, motivo, e aí tem um quadrado, não um retângulo. Dentro desse retângulo é colocado um número. Esse número é o motivo que está devolvendo esse cheque, o motivo pelo qual o cheque foi devolvido, tá? Marcelo, eu preciso saber decor esses números? Pelo amor de Deus, não, tá? Porém, eu vou mandar lá no grupo da sala este documento aqui, que é a relação do Banco Central para os motivos de devolução de cheque. Ele está mais completo do que o que está na apostila. A apostila traz os motivos mais comuns só. Tá? Aqui a gente tem todos, por isso que eu vou mandar lá no grupo. Como funciona este documento, gente? Então, é uma tabela na qual, do lado esquerdo aqui, na classificação, eu tenho o grupo, né, a descrição de um grupo de situações. Então, a classificação 1, a família 1, o título 1, é o cheque sem provisão de fundos. O que é provisão de fundos? Sem dinheiro na conta. Tá? Então, significa que, por algum motivo, esse cheque foi devolvido sem ter dinheiro na conta da pessoa. Aí, quais são as 4 situações que podem acontecer? Primeira apresentação. Então, é assim. Eu passei um cheque para a Emily. A Emily foi lá no banco depositar na conta dela. Ela depositou, tá de boa, aí o banco liga para ela e fala, olha, dona Emily, a senhora precisa vir aqui, porque aquele cheque que a senhora depositou do Marcelo no valor de R$ 40 voltou sem fundos. Aí o banco vai entregar o cheque para ela e vai falar, olha, a senhora tem 2 opções, né? Vai ligar para o Marcelo primeiro ou apresentar ele novamente. Aí a Emily fala, não é possível, R$ 40, Marcelo tá de sacanagem, eu vou depositar de novo. Aí ela deposita de novo. Se ainda não tiver dinheiro na minha conta, ele vai voltar e aí vai bater um carimbo de novo. Então vão ser 2 carimbos no cheque, um motivo 11 e um motivo 12. O 12 indicando que é a segunda vez que esse cheque foi apresentado. E aí vai bloquear minha conta, tá, gente? E aí, para desbloquear a minha conta, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir atrás da Emily e substituir o cheque. Na verdade, pagar para ela me devolver o cheque, para eu poder apresentar ele no banco, pagar uma multinha para o banco e liberar minha conta. Tá? Então, são aí as 2 situações de cheque
especificamente sem fundo. Só que aí nós temos mais dois carinhas aqui, ó, 13 e 14. O 13, gente, muito cuidado, porque pode, inclusive, dar, eventualmente, crime de estelionato. Por quê? No 13, significa que eu passei um cheque lá para Eduarda e a minha conta estava encerrada, ou seja, eu já sabia que eu não podia nem passar esse cheque. O banco não vai pagar, tá? Então, ela não vai adiantar ela pedir para o banco depositar de novo, porque não existe conta, não existe da onde tirar dinheiro. Esse cheque nem poderia estar circulando, né? Vai ter que cobrar o Marcelo, eventualmente fazer um boletim de ocorrência. E o 14, prática espúria, né? Olha que nome bonito. A prática espúria, gente, ela é o seguinte: eu passei um cheque lá para o João Pedro, um para Emily, um para Eduarda. E aí, quem prestou atenção na aula da semana passada vai lembrar que eu falei que se a conta de vocês está na mesma cidade que a minha conta, vocês têm 30 dias para apresentar esse cheque no banco. Se é de outra cidade, 60 dias. Então, o que acontece? Eu passei o cheque para vocês e passei um para a Ana também, né, que está aí do CRA acompanhando a aula. E eu fui lá no banco e falei: olha, banco, eu quero encerrar a minha conta, mas eu tenho cheques por aí ainda. O que, que o banco vai fazer? Ele vai bloquear a conta, vai encerrar para todos os efeitos, só que ele vai segurar o dinheiro lá durante o período, caso esses cheques sejam cobrados ali, né? Aí não tem nada de errado. O problema é que é o seguinte: eu combino com o banco se compromete e ele se compromete a pagar até 3 cheques por dia. E aí eu passei 4. O banco pode não pagar o quarto e considerar o quarto como prática espúria, ou seja, eu tentei, né, inundei a cidade com os meus cheques, tá? Então o banco pode se recusar a pagar o último, ou mais de um, eventualmente. Segundo grupo aqui, a segunda família, existe um impedimento ao pagamento. Ou seja, tem dinheiro na conta, mas alguma coisa impede que o banco pague. Então, pode ser que o meu cheque tenha sido sustado, pelo amor de Deus, hein, gente? É sustado e não assustado. Não tem A. O cheque não se assusta. O cheque é uma criatura inanimada, tá? Somente seres vivos podem se assustar e o cheque não é um ser vivo. É sustado. O cheque sustado, eu dei uma ordem para suspender o pagamento dele. O revogado, eu dei uma ordem para o banco para que não receba, porque esse cheque não vale mais. Eu cancelei ele. Em virtude, ou seja, por motivo de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco. Então, o 20 aqui, eu estou falando que essa situação aconteceu com uma folha de cheque em branco, ou seja, não tem preenchimento nela. Só para a gente entender a diferença entre os três, gente. Extravio significa que eu perdi, tá? Eu não perdi, não sei o que aconteceu com minha folha de cheque. O furto é quando alguém leva alguma coisa sua sem usar de violência ou ameaça. Então, assim, você às vezes nem sabe que isso aconteceu. Muitas vezes, a separação entre o furto e a perda, eu não consigo definir, porque eu não vou ter como saber se eu fui furtado ou se eu perdi, né? Por exemplo, você foi no restaurante e aí você foi embora e deixou sua carteira lá em cima
na mesa. Foi embora e largou lá o celular, a carteira, não sei. Para todos os efeitos, você vai falar o quê? Perdi. Mas mesmo que você saiba onde você deixou e voltar lá, se alguém levou, você foi vítima então de um furto. É diferente do roubo. No roubo, existe a violência física ou psicológica. Então você sabe que aconteceu, você viu acontecer, você foi ameaçado, você foi violentado de alguma maneira, tá? Então a gente precisa entender aí para usar até as palavras da maneira correta, ok? E aí, gente, o que acontece? Você precisa fazer um boletim de ocorrência para apresentar ao banco, nesse caso. Muito cuidado, tá, gente? Não vai fazer isso sem que tenha realmente acontecido só para não pagar uma dívida, porque isso é crime de estelionato, tá? Além do crime de comunicação de falso crime. Então, vamos tomar cuidado aí, né? O 21, o cheque foi sustado ou revogado por motivo qualquer que não seja estes: roubo, furto, tá? De folha de cheque em branco. 22 significa que a assinatura que você fez no cheque e a assinatura que está registrada lá no banco são diferentes, não bateram. O 23, gente, não vou entrar no mérito dele, porque ele fala de cheque emitido pela Administração Pública Federal, que tem uma lei própria para isso, tá? O 24 é muito interessante. O 24 significa o seguinte: eu passei um cheque lá para o João Pedro, tem dinheiro na minha conta, só que o banco não pode pagar porque existe um bloqueio judicial ou determinação do Bacen. O que é Bacen, gente? Bacen é Banco Central. Então isso aqui significa que existe um processo contra o Marcelo, um processo de execução. O que é o processo de execução? O processo de execução é um processo em que não se discute se o Marcelo deve. O Marcelo deve, eu só vou cobrar, né? E aí eu não paguei, não achou bens no meu nome. A pessoa que está me processando pode pedir o bloqueio da minha conta, tá? E aí, gente, o banco não pode movimentar minha conta para nada, ele não pode pagar cheque, ele não pode fazer nada. Então tem dinheiro na conta, mas eu não posso fazer nada, né? Outro que é importante a gente falar para ver as diferenças aqui, ó, o 28, ele é muito parecido ali com o 20, né? Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, mas aqui a folha não está em branco, aqui está preenchido, né? E o 30 eu não perdi, ou eu fui furtado ou eu fui roubado, e a folha também não está em branco. O 70, sustação ou revogação provisória, é a seguinte situação. Vamos imaginar que eu fiz uma venda. Então, Marcelo fez uma venda para Emily. Eu fiquei de entregar o produto no dia. Hoje é dia 3. Eu fiquei de entregar o produto no dia 1º de abril, né? Dia da mentira. E a Emily me deu um cheque para o dia 10 de abril. O que acontece? Chegou dia 1º, eu não entreguei a mercadoria. Dia 2, nada. 3, nada. 8, nada. 9, nada. O que a Emily pode fazer? Ela pede para o banco sustar o cheque ou revogar, vai depender do que ela quer.
por um desacordo comercial, ou seja, nós combinamos alguma coisa e não foi cumprido. Só que é o seguinte, como é provisório, ela pode revogar, ela pode falar, não, pode agora pagar. Por que ela fez isso? Porque eu não entreguei o material, o produto. Se eu entregar e ela aceitar esse produto, ela tem que cancelar essa sustação ou revogação para que eu possa cobrar o cheque, tá? Então, por isso que ela é provisória. O 31, gente, é interessante a gente falar dele também, que é um cheque com erro formal, tá? Ou seja, eu não coloquei a data, ou eu coloquei o mês como número, né? E tem que ser por extenso, ou eu esqueci de assinar, ou o valor do registro, né, por extenso não está feito, ou ainda, e aí é mais grave um pouco, o cheque tem rasura ou erro de português, tá? Erro de português, o cheque pode ser devolvido também, tá, gente? Tem 2 erros que são admitidos, o 1 com H e o 3 com I. Por quê? Porque até a década de 1950 era assim que se escrevia esses números e até hoje o pessoal permite que o cheque se escreva assim, tá? No caso do 35, né, o cheque é fraudado. O que é fraudado, gente? Alguém adulterou o cheque para, é, para poder tentar ganhar em cima disso, né? São esses aqui os principais, tá, gente? Mas eu vou mandar para vocês essa tabelinha. E aí, por que é importante, né, a gente saber dessas coisas? Porque é o seguinte, eu falei lá que a gente tem o prazo de 30 ou 60 dias a contar da data da data do cheque, né? 30 ou 60, a contar da data do cheque para apresentar. Só que aí eu preciso fazer um controle da minha conta, né? Por quê? Eu passei um cheque para Eduarda. O cheque é para hoje mesmo. Não coloquei pré-datado. Só que ela não precisa apresentar hoje, ela tem esse prazo aqui, ó, para apresentar. Então eu preciso fazer um controle da minha conta para verificar o pagamento ou não do cheque, né? A mesma coisa se quando eu deposito um cheque na minha conta, ele tem um prazo, né, de pelo menos 24 horas para ser transformado em dinheiro. Então eu preciso consultar o meu saldo, minha conta bancária, para ver a situação disso, se ele foi compensado ou não. Compensado significa pago, tá, gente? Para isso, nós usamos o extrato bancário, né? Que ele permite que a gente realize a conciliação da conta. Então, qual que é a função do extrato bancário? É você verificar toda a movimentação bancária que aconteceu em um determinado momento do tempo ali, né? Pode ser nos últimos dias, pode ser um volume X de movimentações e pode ser ainda, né, um período maior, um mês, né? Como funciona o extrato bancário, gente? Ele vai ter lá a data da operação, aí ele tem aqui um campo reservado, a descrição do que aconteceu, aí ele vai falar se foi um depósito ou se foi uma retirada de dinheiro, e o saldo, ou seja, qual a minha situação naquele momento. Ele sempre vai começar, né? O extrato ele sempre começa com o saldo inicial. Inicial
naquele momento que está sendo trabalhado ali, né? Então, por exemplo, aqui eu pedi um extrato que ele foi do dia 1º de outubro a 30 de novembro. Então, ele puxa inicialmente o saldo inicial lá no dia 1º de outubro. E aí tinha um saldo de R$ 1.000. Aí foi feito um depósito de 670 e o saldo foi atualizado. 1.000 mais 670, 1.670. Aí caiu um cheque, né? Saiu, pagou um cheque, foi a folha de cheque número 10.098, então cheque compensado. No valor de 45,21 é uma saída, então é um saque. E o meu saldo, ele vai ficar como? 1.670 menos 45,21. Então, meu saldo vai ficar 1.624,79. Aí, ó, saiu mais 20 com boleto pago. 1.604,79. E por aí vai, gente, né? Somando as entradas, subtraindo as saídas. Só um detalhe aqui, ó. TAA significa terminal de autoatendimento. Popularmente a gente chama de caixa eletrônico, tá? Então foi feito um saque no caixa eletrônico. O extrato, gente, ele tem uma particularidade, né? Você vai pedir o extrato de um determinado período de tempo, só que tem um detalhe: esse extrato, dependendo como eu estou manipulando ele, eu vou pagar por ele ou não. Então, eu posso pedir o extrato, eu vou lá no terminal de autoatendimento, seleciono a opção extrato e o período que eu quero. A sua conta no banco, ela vai te permitir uma certa quantidade de extratos por mês, dentro daquelas tarifas que a gente paga. Nós já falamos das tarifas. Se eu pedir mais extratos do que isso, eu pago para cada um deles a mais, tá? Eu posso ir lá no gerente do banco e falar para ele: eu quero um extrato detalhado de tal período. Aí ele vai puxar no sistema e vai te entregar esse extrato num sulfite. Às vezes são várias e várias folhas, dependendo do período que você pediu, né? E você pode manipular, verificar o seu extrato através dos apps do banco, né? Os aplicativos. Pelo amor de Deus, gente, não é app, tá? É apps. Ou por meio do internet banking direto no seu computador, né? Então são 4 opções que eu tenho. Estas duas de baixo são gratuitas, não contam no limite de extratos que você pode pedir no mês, e isso é muito bom financeiramente falando, né? Então aí a gente tem essa situação, a importância do extrato bancário para, né, a conciliação da conta, para fechar, verificar o fechamento dessa conta, né, do que tem com o que deveria ter. É muito importante. Não posso, gente, ter uma conta bancária, principalmente para empresa, e não fazer esse acompanhamento. Ah, eu acho que tem tanto, deveria ter tanto. Não, eu preciso verificar, tá? E aí vamos só começar o próximo assunto. Nós vamos continuar ele na semana que vem, mas a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre documentos da área financeira. Só que antes disso, né, a gente precisa recapitular um assunto
que normalmente os alunos têm muito medo, que é a questão do cálculo de juros e multa de mora, tá? Toda vez que eu deixo de pagar alguma coisa na data correta, eu vou ter duas coisas incidindo sobre ela. Eu vou ter juros e eu vou ter multa, tá? E aí, gente, tem diferença. Os juros, ele normalmente vai ser calculado ao dia. A multa, ela é fixa, tá? E aí a gente tem algumas regrinhas. Então vamos colocar assim, ó. Os juros legal, aquele que é permitido pela lei, quando você não é um banco, né? Você é uma loja, é de 1% ao mês. A multa de mora, por padrão, ou seja, na grande maioria dos casos, ela vai ser de 2%. E aí, como que eu calculo mesmo essa coisa? Como que eu sei, né, quanto que tem que pagar? Então, vamos recapitular lá, ó. A gente tem capital, é o valor do documento. Taxa de juros é a porcentagem cobrada. Tempo. Total de períodos em atraso. Então, beleza. Dito isso, a gente tem que pensar o seguinte. Então, vamos imaginar que eu tenho um boleto de R$ 300 para pagar, que está com 12 dias em atraso e a taxa de juros é de 1% ao mês. E a multa de 2%. Então, vamos ver como que a gente calcula isso aqui. Vamos lembrar, né? Então, a gente pode calcular isso de várias maneiras. Maneira 1, eu posso trabalhar com as fórmulas separadas. Então, fórmula 1, J de juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. E aí eu calculo o montante, que é o que ele vai pagar, que é capital, mais os juros, mais a multa. Vou pôr Mzinho a multa. E nós temos a fórmula em que eu trabalho tudo isso de uma vez só já, que é montante é igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes T, outro parênteses, mais a multa, que eu chamei de Mzinho, tá? É a mesma conta, chega exatamente no mesmo resultado, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer separadinho, que normalmente os alunos acham mais fácil fazer
ela separada. Deixa eu só voltar que eu apaguei meu exercício. Então vamos lá. Apagar esse negócio aqui. Ó. Eu vou fazer por essa separada aqui, ó. Então vamos lá. J é igual, capital é 300, vezes o I, aí eu tenho um problema, porque é 1% ao mês, mas eu estou com 12 dias. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar 1% em dia. Então, eu pego lá 1% e divido por 30. Isso aqui vai dar 0,033% ao dia. Então, vamos lá. 300 vezes 0,033%, tem que colocar a porcentagem, senão dá errado, vezes 12 dias. Então, peguei minha calculadora, vou fazer aqui, ó. 300 vezes 0,033% vezes 12. Então, isso aqui vai dar de juros 1,188, né? Ah, Marcelo, é 1,19. Eu não posso arredondar para cima, viu, gente? A multinha, né, o Mzinho, eu vou fazer o quê? 300 vezes 2%. Isso aqui, ó, 300, 3 vezes 2 é 6, né? 600. Só que aí eu corto os dois zeros, porque eu estou dividindo por 100, então é 6. Então, o meu montante ele vai ser igual a 300 mais 1,18 mais 6. Então, nosso amigo aqui que está devendo o boleto, ele vai pagar 307,18, tá? Não posso esquecer da porcentagem, tá, gente? Se eu multiplicar só por 0,33, é diferente de multiplicar por 0,033%, tá? Então, a conta é muito simples no caso de atraso. Não tem muito segredo, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre como faz essa conta? Olha que eu vou pedir no exercício dessa semana, hein? Eu tenho. Você tem. Qual é a dúvida? Na hora de fazer as contas, para ver se o resultado vai sair certo, entendeu? Tá, então vamos fazer um outro aqui, ó. Boleto de R$ 1.600 com 14 dias de atraso, juros, taxa de juros de 1% ao mês e multa de 2%. Então, deixa eu pegar a calculadora aqui, que aí eu faço a calculadora na tela.
Espera aí que está carregando. Aí. Então, o que a gente vai fazer na calculadora? Vou mostrar acontecendo na calculadora agora. A primeira coisa que a gente tem que ficar muito atento, né, é o seguinte. Opa, espera aí que eu fechei, ó. Cadê o 6? Aqui. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ficar muito atento é o seguinte. Vocês estão vendo a minha calculadora aqui? Bom. Sim. Então, primeira coisa que eu tenho que ficar atento. Eu falei que era 1% ao mês, só que o tempo de atraso está em dias. Então, esse 1 eu tenho que transformar para saber quanto que é por dia. Então, é só dividir 1 por 30. Então, deu 0,033, 3, mas não precisa colocar, né? 3 ao infinito, por cento, uma dízima periódica. Então, guarda esse valor. Tá? Vou limpar aqui a tela. Ele está aqui do lado, ó, no histórico. O nosso boleto era de 1.600. Vezes esse valor, então 0,033%. Tá? Eu apertei o símbolo do porcento, ele está aqui, ó, como esse mod. Vezes, eu falei que eram 14 dias agora. Vezes 14 dias. Ó a paulada que deu aqui desse boleto. Está errado. Tá? Por que está errado? Porque ele não calculou esse 0,033 correto. Como que eu sei? Que 10% é 160. Então tem que ficar abaixo disso. Não tem como dar 700, dá 73,92. Vamos fazer de novo. Quer ver? Ó? 1.600 vezes 0,00033 vezes 14. 7,39. Agora está certo, né? Ele esqueceu de andar duas casas aqui a vírgula. Na calculadora do celular, vocês não vão ter esse erro. Se tiver fácil a tua calculadora do celular aí, você pode fazer nela, ó. 1.600 vezes 0,033%. Ele já deu aqui o valorzinho que era para dar dos 0,52, né? 0,528 vezes os 14 dias. Aí é só somar com 1.600, tá? Eu vou pedir um bem simplesinho só para ver se vocês conseguem fazer. Senão a gente faz mais uns exercícios disso semana que vem. Combinado, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Até a semana que vem.